Um ponto interessante, né, quando a gente fala de monolito, atualmente é muito comum as pessoas já entenderem como algo ruim, por definição, Verdade. ou até como sinônimo de algo que é legado, né? E que uma coisa que não necessariamente é verdade, né? Porque o monolito tem, sim, as suas vantagens, né? Então, por exemplo, eu tenho basicamente o meu sistema todo acessível sem eu precisar cruzar uma rede, por exemplo, para acessar uma outra parte dele, né? Então, todas as partes do sistema estão acessíveis numa única unidade de deployment, né? O que também, a partir do momento que começa a ficar grande demais, passa a ser também a sua fraqueza, que eu tenho uma única unidade de deploy, então qualquer pequena alteração, eu preciso fazer né? Eu preciso fazer o build daquilo tudo e deployar o sistema como um todo, né, para cada alteração, né? Mas acho que, de maneira bem grosseira, dizendo assim, é que o fato de você não ter que atravessar rede para conversar com qualquer parte do sistema talvez seja a principal vantagem, né? Porque quando você coloca a rede no meio, você traz uma série de complexidades, né? Você precisa lidar com rate limit, você precisa lidar com indisponibilidade, você precisa lidar com discovery de aonde está disponível cada serviço. Enfim, tem uma série de coisas que você vai precisar lidar, né? E que no monolito essa problemática nem existe por definição, né? Então, acho que uma coisa bacana de estabelecer, começando assim, é que monolito é um padrão de arquitetura, como é microserviço, como é o monolito modular, como é qualquer outro, e não necessariamente é algo que você precisa se livrar, necessariamente. Isso do monolito não ser uma coisa que você precisa se livrar dele, isso me faz pensar um pouco em algumas conversas, né, que rolam sobre arquitetura de microserviços, em que a gente acaba vendo que hoje em dia tem exatamente essa visão que você falou, Rodrigo, de que o monolito, ele é necessariamente uma coisa legada, do momento que você fala que é monolito, as pessoas veem como, ah, não, é ruim, é monolito, não sei o quê. E as pessoas meio que fazem essa associação de que o monolito é o ruim e os microserviços são o bom. Então, eu acho que até para a gente contextualizar também o assunto, seria bom a gente conversar um pouquinho sobre microserviços, né? O que tem de bom, o que tem de ruim neles e por que as pessoas decidem migrar, afinal, de monolito e microserviço. Sei lá, acho que a gente poderia até tentar conversar um pouco sobre como se criou essa visão de que o monolito é ruim e o microserviço é o bom. Eu acho que tem um ponto importante, assim, que existe um hype, né, em torno de microserviços. E como o Rodrigo bem falou, quando o hype é forte, a impressão é que se você não está participando daquele hype, você está fora, né? Você está atrasado ou você está com, enfim, fora da comunidade, do que está sendo falado. E eu acho que o grande vantagem, talvez, de você ter microserviços é quando você tem um problema que você precisa, de fato, ter necessidades diferentes para partes diferentes da sua aplicação. Então, se você chega com um monolito, né, onde você tem toda a sua base de código inteira ali dentro, e você começa a ter, por exemplo, necessidades de ter partes da sua aplicação mais disponíveis do que outras, ou partes da sua aplicação que vai receber uma carga maior do que outra, você tem necessidades de escalabilidade diferentes dessa aplicação, talvez faça sentido você começar a migrar para uma solução mais distribuída com microserviços, porque você tem a vantagem de ser mais granular e poder dar um foco maior em determinada parte da aplicação ou não. Quando eu digo foco maior se eu vou precisar escalar essa aplicação, eu posso ter uma estrutura, uma arquitetura mais escalável para esse pedaço da aplicação. Então, você pode controlar melhor a complexidade. O ponto é em qual momento você precisa fazer isso. Porque a mudança que acontece hoje, pelo menos ao meu ver, para microserviço, ela é muito motivada por um problema do seu monolito estar difícil de mudar, e não porque você tem requisitos diferentes para as partes diferentes da sua aplicação. Aí eu acho que isso pode ser um outro problema. É relativamente fácil encontrar motivos para você criar uma nova parte do sistema ou extrair uma pequena parte do sistema para um microserviço por causa de alguns requisitos de disponibilidade, como o Luiz comentou, né? Ou porque, por exemplo, você vai conseguir ter resultados melhores, uma performance melhor, trabalhando com uma stack diferente, por exemplo.
num processamento que, sei lá, Go vai resolver de uma maneira uma performance melhor, né, do que Ruby devido a uma característica XPTO lá da rotina que você quer fazer. Então, aí esse é o tipo de decisão óbvia, né, de você fazer um microserviço, né? Só que isso é diferente de você tomar a decisão de acabar com o seu monolito e transformar tudo em microserviços, né? Então, a vantagem, eu vejo que as pessoas buscam uma série de benefícios quando fazem esse movimento de quebrar o monolito e transformar em microserviços, né? Mas eu consigo ver duas grandes vantagens, dois grandes benefícios que uma arquitetura totalmente em microserviços traz, né? A primeira seria o fato de você ter unidades de deployment independentes e menores. Então, você alterou uma parte do seu sistema, você vai fazer um build, um deploy, somente daquela parte, e todo o resto permanece intocado, né? Então, você tem tempo de build menor, você tem mais controle da alteração que você fez, né, e que está indo para a produção agora, né? Essa seria uma. A segunda é o fato de que você tem boundaries fortemente definidos, porque como eles estão, na verdade, em unidades fisicamente, vamos dizer assim, diferentes, né, você extrapolar esses boundaries é impossível. Você precisa sempre conversar com outro microserviço a partir da interface que ele está expondo para você. Isso talvez resolve uma das grandes dores do desenvolvimento do monolito, que é você parar de ter aquele macarrão, né, aquela bola de lama em que todo mundo chama todo mundo e a complexidade está caótica ali no sistema, né? Mas, e aí, para mim, esse é o grande ponto, já fazendo o gancho com o monolito modular, que para esse problema de acoplamento ruim, né, entre as coisas, dependências que não deveriam existir entre as partes do monolito, né, você pode resolver de outra maneira que não necessariamente indo para microserviços. E o que é pior, você pode ir para microserviços ainda estando com esses acoplamentos não resolvidos. E aí é o que alguns autores chamam de... você tem ali no monolito, geralmente, uma grande bola de lama, né? E aí você vai para uma bola de lama distribuída. E teu problema ficou muito maior, porque agora você tem a camada de rede no meio disso tudo, né? Não, eu só queria chamar a atenção por um detalhe, é que, assim, talvez o maior motivo, né, no final das contas, assim, o que você quer com o seu código, né, com a sua aplicação, é que você consiga ter um controle do acoplamento melhor, né? As dependências, você ter um controle melhor. Porque, no final das contas, o que a gente quer com design ou com qualquer coisa eu quero ser capaz de mudar e adicionar novas funcionalidades mais fácil e com segurança. Eu acho que o que o Rodrigo chamou a atenção das boundaries, né, das fronteiras ali muito bem definidas, e você ter um controle melhor de como as partes do seu sistema se comunicam umas com as outras, é o desejo e é o que a gente quer alcançar com o design. E talvez a motivação de ir para microserviços somente por causa desse problema, talvez não seja... não resolva o seu problema, né? Talvez tem outras formas de você fazer isso dentro de uma mesma aplicação, usando as técnicas de design que já estão aí há anos na literatura disponíveis para serem usadas, né? Eu acho que esse é um assunto muito interessante, na verdade, que acabou sendo levantado aí, que é justamente essa questão de quais são as motivações de você ir de uma arquitetura para outra. E eu pessoalmente, eu acredito assim que, em muitos casos, acaba que o problema de algumas transições de microserviços de monolito para microserviços é que as pessoas começam a fazer a transição sem elas terem uma noção clara do que elas estão buscando naquela transição. Elas têm um monte de problema, assim, elas sabem quais são as dores que elas sentem, elas sabem, assim, e elas têm uma vaga noção de que indo para microserviços talvez aquilo seja resolvido, mas elas não têm essa noção muito clara, assim, de, porque eu vou dividir meu sistema, eu vou resolver essa dor aqui, e também vou criar essa nova dor aqui, né, porque toda vez que você faz uma transição, assim, você também cria novas dores. Então, já fazendo gancho aí, como a gente tinha falado, com o monolito modular, do momento em que a gente fala de transicionar de um monolito para um monolito modular, quais são as coisas que vão ter que ser alteradas aí, quais são as dores que vão ser resolvidas ou criadas, assim, ao a gente fazendo essa transição? Acho que talvez o principal ponto
quem está fazendo esse design, né, está fazendo essa solução, entender ali que você vai ter que ter um trabalho de identificar quais são as partes do seu sistema. E aí você tem técnicas que podem te ajudar a fazer isso. Se você quiser usar só a orientação a objeto clássicas, com divisão de módulo, componente, já vai ter uma boa orientação, porque né, na literatura clássica vai dizer para você como você deve controlar esse acoplamento, criando em direções, criando ali contratos mais fortes, fortalecendo o encapsulamento, ou então, se você está interessado em outras técnicas, você pode tirar proveito, por exemplo, de Domain Driven Design, com as boas ideias dele para te ajudar a organizar essa aplicação. O ponto que, na minha opinião, você precisa olhar para o seu código de uma maneira diferente do que você está acostumado. Se você está acostumado a fazer as chamadas do seu framework web, passando por qualquer objeto a qualquer momento e acessando qualquer parte do seu sistema, esse mindset precisa mudar. Porque aí você precisa conseguir dividir os seus sistemas em partes para que você tenha o controle melhor desse acoplamento. Talvez vale introduzir essa ideia do que é o modular monolito. Não sei se o Rodrigo quer falar, eu acho que faz sentido para contextualizar melhor o que a gente está falando aqui. Um ponto interessante, né, é que a gente não precisa entrar numa questão aqui de monolito modular versus microserviços. Inclusive, o Von Vernon, que é autor do livro lá Implementing Domain Driven Design, ele sugere que a monolito modular talvez seja a melhor transição, a transição mais suave para você chegar a microserviços. Porque para você evitar, né, ter sair de uma bola de lama, uma grande bola de lama, para uma grande bola de lama distribuída, né, você passa para o monolito modular e aí você pode chegar em microserviços, por exemplo, com as dependências claras. Então, o que é um monolito modular, né? Acho que o ponto do Luiz aí é super interessante, de definir bem esse ponto, né? É basicamente que o seu monolito esteja claramente separados em partes coesas, em partes que o que compõe cada parte tem uma grande coesão entre si, né? E que a comunicação entre essas diferentes partes, entre esses diferentes módulos, seja feita com fraco acoplamento, com uma interface bem definida e a conversa sempre através dessa interface. Então a gente começa a colocar boundaries, começa a colocar fronteiras claras nesse monolito. E aí é muito interessante que no final das contas, né, a grande diferença de uma arquitetura de microserviços para uma arquitetura de monolito modular é que você não tem a camada de rede no meio. Basicamente isso. E claro, você ainda precisa fazer um único deploy, né? Mas você pode, por exemplo, não fazer o build do negócio inteiro, se você colocou boundaries muito claros, né? Se você alterou um único módulo, por exemplo, para que rodar a suite de testes inteira, né? Dado que a comunicação entre os diferentes módulos se faz através de uma interface, né? E o teste de contrato está garantido, por exemplo, você testa só aquela parte, por exemplo, né? E depende da tecnologia que você usa, você faz build, inclusive só aquela parte, inclusive. Então, o monolito modular, ele fala muito sobre exatamente esse ponto, de separar as diferentes partes em módulos independentes, coeso internamente, né? E com fraco acoplamento com as demais partes do monolito. Queria tentar só materializar, porque a gente fala, os módulos, e eu conversando muitas vezes com muitos desenvolvedores, a pergunta que eles me fazem é assim, tá bom, mas esses módulos são o quê? O que é isso dentro do meu código? Então, pessoal, assim, isso tudo vai depender de qual o recurso que a linguagem que vocês estão usando vai dar. Mas, por exemplo, se você estiver usando Java, talvez a maneira simples de você fazer isso é empacotar esses módulos com pacotes, e você em Java e .NET, você ganha visibilidade de objetos dentro de pacotes. Então, você pode controlar a visibilidade dos objetos. Então, você pode ter objetos seus que não podem ser acessados por módulos ou pacotes ou namespace externos. Então, isso é uma grande vantagem, porque você pode botar apenas objetos na fronteira que outros módulos podem acessar. Isso significa que aquele objeto de domínio seu, por exemplo, conta bancária, que está dentro do seu módulo lá de conta corrente do seu banco, sei lá,
nunca vai ser acessado por um módulo de clientes diretamente, sabe? Então você vai controlar isso. Se você está usando o Ruby, por exemplo, aí você já vai ter que ter um pouquinho mais de disciplina ou usar alguns mecanismos para tentar te dar dicas aí de como controlar essa visibilidade. Então, acho que o mais importante é você ter pacotes ali ou módulos materializados no seu código de forma que fique evidente ali quais são essas partes que estão dentro do seu monolito. Quem me conhece sabe bem que eu sou o maluco da programação funcional, então eu tenho que citar que o OCaml e as linguagens da família ML em geral têm inclusive o construto de módulo de primeira classe, que você consegue se referir a um módulo e falar sobre esse tipo de coisa diretamente dentro do seu código. Algumas outras linguagens também têm alguma coisa do tipo. Mas, bom, Rodrigo, eu acho que uma coisa que talvez seria legal a gente falar um pouco aqui seria uma pergunta que veio do pessoal. Porque a gente tem falado bastante justamente sobre essa questão de módulo isso, módulo aquilo, porque os módulos têm que ser coesos e tal. Mas na prática, como que isso funciona? Existe alguma metodologia específica? Isso é uma pergunta da plateia. Então, existe alguma metodologia específica para você determinar dentro de um monolito assim onde que a gente corta essas fronteiras dos módulos? A gente, na RD, a gente está trilhando esse caminho, né, de transformar o nosso monolito num monolito modular e, eventualmente, extrair alguma coisa para microserviço, se assim a gente perceber que faz sentido, né? E o que a gente tem usado, né, bastante, inclusive, referência de literatura, como Von Vernon, que eu citei, o próprio Sam Newman cita esse ponto, né, é usar o Domain Driven Design para detectar quais são as partes, né, do monolito, né? Domain Driven Design é um conceito trazido pelo Eric Evans, né, no livro desse nome, no livro que é Domain Driven Design, e basicamente ele traz um olhar muito lúcido assim sobre o negócio em que você está inserido, né, o que você se propõe a resolver, né? Então, no nosso caso, por exemplo, né, é automação de marketing. Então, a gente olha para a jornada do usuário e entende quais são as diferentes etapas, quais são as diferentes jornadas que ele segue, né? E a gente percebe, então, dentro desse grande domínio de automação de marketing, a gente começa a perceber que o usuário separa essas coisas em subdomínios, né? Em um momento ele está fazendo planejamento da jornada dos seus leads, em outro momento ele está fazendo uma análise de desempenho de tudo que ele planejou no mês, em outro momento ele está fazendo automação das demais coisas. Então, começa a emergir, né, quais são os diferentes subdomínios que se compõem, né, e esses subdomínios vão se tornar os bounded contexts, o palavreado ali de Domain Driven Design, né, que são de fato nossos módulos, né. Então, é claro que existe toda uma dinâmica que a literatura propõe de como você mapear essa jornada, como você entrevistar o usuário para você entender sob o ponto de vista de negócio, de fato, esquecendo um pouco o software de lado, né? E aí a gente começa a fazer esse depara. Só que é claro, né, que depois que você termina esse trabalho, você olha para o seu software, ele não vai estar daquele jeito, né? E aí começa a grande dificuldade, né? A grande dificuldade, vamos dizer assim, na verdade, onde começa o trabalho legal, e aí que você começar a organizar o seu software em torno da forma como o negócio, a vida real, já entende que é daquela forma, né? E aí a gente obrigatoriamente traz outros conceitos juntos, né? Por exemplo, um livro bem bacana, né, que a gente acabou absorvendo bastante conceito dele lá na RD, é o Team Topologies, que ele explica justamente como que você, numa visão de Domain Driven Design, consegue mexer adequadamente na estrutura de times para que a estrutura de times consiga refletir a arquitetura de software que você precisa, né? Muito baseado, inclusive, na lei de Conway, né? Que fala explicitamente disso, né? O desenho de times que você tem na vida real, né, vai ser um espelho da arquitetura de software que você vai ter criada. Então, a gente passou por um processo bastante intenso de mudança, inclusive, das estruturas de comunicação dos times e como os times se agrupavam e como a gestão, inclusive, olhava para diversas partes do software, para que a gente conseguisse atingir a modularização que a gente pretendia. Né? Então, eu cuspi um monte de conceito aqui, desculpa se ficou confuso, mas posso explicar um pouquinho melhor aí se precisar, tá bom? Só queria completar, porque
Quando a gente pensar em monolitos modulares e olhar para a sua aplicação com divisão em partes, né, usando aí todas essas ideias de Domain Driven Design, na BIP também a gente usa muito isso, está muito baseado nisso, a gente deixa de ser aquele desenvolvedor que está preocupado só com a parte pequena da sua aplicação, que é como eu vou escrever a classe A, B ou C. Né? Então, talvez existe um mundo aí que a gente tem que olhar com um nível de abstração mais alto, e isso às vezes não é muito fácil. No livro azul, que é esse Domain Driven Design que o Rodrigo citou, o Eric Evans ele tem uma afirmação lá que para mim foi muito forte na época que eu li esse livro, que ele diz o seguinte: você ter um único modelo de domínio para a sua aplicação não é viável. Né, dependendo do tamanho da sua aplicação, que a gente está falando, né, mas imagina que a maioria das aplicações são aplicações bem complicadas, você ter um único modelo de domínio que resolve todos os problemas dessa aplicação é muito custoso, não é viável. Você ter que conseguir garantir que todas as partes ali vão funcionar de maneira integrada em um único modelo é bem complicado. Por isso que a ideia é você ter múltiplos modelos de domínios. E, muito bem definido ali pelo Rodrigo, vão estar organizados em torno desses bounded context que vêm desses subdomínios. Então, é como se você pegasse um problema, por exemplo, no caso da BIP, que é serviços de saúde domiciliar. Atualmente, a gente faz vacina e exame em casa. Esse problema a gente tem, se a gente pensar rápido, a gente tem um negócio que é a parte de agendamento, que são esses exames, a parte de logística, que eu vou ter que levar essas enfermeiras até a casa das pessoas. Eu tenho a parte de vacinação, que é registrar a aplicação dessas vacinas. Só que quando eu olho nessas grandes partes, se eu olhar mais um pouquinho dentro desses subdomínios, talvez as coisas se dividam um pouco. A parte de logística ali, talvez tenha uma parte que é suprimentos também, que eu preciso fornecer suprimentos para essas enfermeiras irem até a casa das pessoas. E você começa a separar essas partes, e uma vez que você separou isso, você começa a resolver os problemas de cada uma dessas partes. No caso, por exemplo, nosso de logística como é que eu chego até a casa do paciente mais rápido, sem atraso? Não, isso é um problema de negócio que vai ser mapeado para o código em algum momento. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que quando você vai pensar um monolito modular, você tem que sair da abstração do seu framework, que é aquele Model View Controller, para subir um pouquinho o nível de abstração e pensar, bom, qual é o subdomínio ou o problema grande que eu estou tentando resolver? O problema é agendamento. Então, talvez dentro de agendamento você vai ter lá os seus models, suas views, seus controllers, ou seja lá como você vai organizar isso. Vai aparecer múltiplas vezes essas partes dentro do mesmo código, monolito. Só uma coisa assim que eu queria rapidinho perguntar para vocês é que surgiu várias vezes nas últimas falas de vocês esse termo bounded context. Se vocês puderem aprofundar um pouquinho o que seria exatamente um bounded context e como que isso difere de um módulo? Posso tentar aqui fazer uma explicação mais rápida, mas se você for pensar, o Eric Evans ele tem uma definição que, quando eu li a primeira vez, eu não consegui entender muito bem o que ele queria dizer com bounded context, que era bem abstrato. Mas o Vernon, que é esse outro autor que o Rodrigo traz, ele traz uma visão bem mais concreta. O Eric Evans ele fala assim, o bounded context é aonde você vai delimitar o uso de uma linguagem que os seus especialistas de domínio falam. Então, esse negócio é meio abstrato. O que quer dizer isso? Aqui na BIP, se eu observar, por exemplo, o pessoal de logística conversando, eles vão falar assim, eu tenho que atender um cliente no slot tal. Slot é uma palavra do vocabulário de logística aqui da BIP, que sei lá se o cara do financeiro sabe de fato o que é um slot aqui. Então, o bounded context é quando eu delimito o vocabulário que está dentro de uma determinada área de negócio. Quando o Vernon vem, ele fala o seguinte, existem dois mundos. Um espaço que é onde você está pensando na solução do seu problema e um outro pedaço que é onde você implementa essa solução. Então, quando você está pensando na solução, você está muito preocupado em como as coisas de negócio se organizam.
Então, eu estou pensando aqui no meu subdomínio de logística, então eu estou ali no meu subdomínio de logística, eu tenho os slots, a logística vai falar com, sei lá, com suprimentos, etc. Só que eu vou codificar isso, botar isso em código, talvez esse subdomínio ele vai se materializar em algo que ele chama de bounded context, que também é um conceito abstrato, e que na prática, no seu código, isso pode se transformar em um módulo da sua aplicação, um pacote, um namespace, tentando ser o mais perto do código possível. Não sei se o Rodrigo consegue explicar um pouco melhor aí. Nem gostaria de me arriscar explicar, o Luiz mandou muito bem aí, trouxe um conceito muito bem definido. Mas na prática, né, o que a gente tem feito lá na RD é que, de fato, cada bounded context, né, se tornou um módulo. Né? Agora, o módulo é, de fato, a implementação de um software, né, limitado a um bounded context. O bounded context é essa definição um pouco mais conceitual, né, que a gente busca dentro desse bounded context ter o que o Eric Evans chama lá de linguagem ubíqua, né, que é cada termo usado lá, ele tem um sentido que pode ser único para o bounded context, está tudo bem, porque é assim que as pessoas que atuam naquele domínio de negócio se conversam, como a palavra slot ali que o Luiz sugeriu. Já é assim que as pessoas no dia a dia de logística se referem, né? A slot, eu não sei o que mais, não conheço essa área, né? Mas deve ter uma série de jargões, né? E aí o bounded context, ele vai usar, de fato, esses mesmos jargões, né? Porque é assim que a comunicação acontece. E aí ele é bounded justamente porque eu não preciso ter a mesma linguagem vazando para outros contextos. Né? Não precisa, não, é desnecessário. E não vai conversar com o que a pessoa do financeiro, como ela se refere no dia a dia. A pessoa do financeiro fala de outras coisas, né? Fala de boleto, de vencimento, de faturamento, de tudo mais, né? E aí então existe uma outra linguagem ubíqua lá, e fica tudo isoladinho dentro do seu contexto, não precisa vazar, sabe? O único vazamento que tem é como se conversa. Que tipo de comunicação acontece, né? O que eu vou expor para o mundo externo, para que eu me comunique com os outros módulos, né? E, pessoal, uma coisa interessante é que quando a gente fala, né, e de novo, por isso que eu gosto de chamar a atenção sobre os níveis de abstração que a gente está falando, né? A gente está falando de um nível de abstração um pouco mais alto do que aquele código específico. Tentando descer um pouco lá para o nível de código. Quando a gente fala assim, eu não vou deixar vazar, eu tenho que limitar o uso da minha linguagem, eu não posso deixar isso, a semântica de um termo sair de um bounded context para o outro. Pessoal, o que a gente está falando aqui é sobre encapsulamento, information hide, como eu escondo essas coisas. Então, por exemplo, como eu não vou deixar o meu termo slot vazar para o bounded context de financeiro? Slot, no final das contas, é uma data e uma hora. Então, quando eu pergunto vamos supor que o financeiro precisa saber qual o horário que o cliente foi atendido para cobrar ele. Quando eu pergunto para a logística qual o slot que esse cliente foi atendido, eu não vou voltar para o modelo lá do financeiro um objeto com o nome slot. O financeiro pode chamar isso de horário, qualquer coisa. Mas eu preciso dessa informação de logística. No meu código, o que eu vou retornar do módulo logística para o financeiro é um objeto mais simples possível, que é a data e a hora, talvez um ID, um hash. Slot, que é aquela classe que está dentro do meu módulo, não vaza. E é isso que a gente está dizendo aqui, que é a limitação. É sobre fortalecer o encapsulamento e controlar o acoplamento. Então, assim, no final a gente poderia resumir dizendo que um bounded context é uma parte da sua aplicação dentro da qual existe um uso consistente da linguagem? Seria uma forma boa de resumir? Eu gosto dessa definição. Acho bem boa. Vieram algumas perguntas aqui da plateia, e uma foi a pergunta do Igor, que ele perguntou como que vocês sugerem que seja feita a comunicação entre módulos? A ideia é que um módulo converse um com o outro através das APIs públicas, ou dá para usar algo como eventos ou um message bus para módulos falarem entre si? Antes de responder diretamente essa pergunta, né, uma coisa bacana de considerar é que toda essa conversa de bounded context, domain-driven design e tudo mais, ele não vale só para monolito modular. Mesmo que você queira, né, não, eu vou direto extrair para microserviço porque é o que faz sentido para nós e tudo mais, olhar para o teu sistema sobre essa perspectiva vai permitir que você, inclusive, isole as coisas em microserviços de uma maneira
coesa, né? Respeitando, porque senão aí você vai ter aquela bola de lama distribuída, né? Então, bounded context, linguagem ubíqua, uma parte do sistema coesa entre si, tudo isso vale seja para módulo dentro do monolito, seja para um microserviço. Agora, respondendo diretamente a pergunta ali, né, da comunicação, né, uma coisa interessante, né, que eu acho que dificilmente não vai acontecer a partir do momento que você começa a modularizar, detectar dependência cíclica. Então, um módulo A depende do módulo B, que depende do módulo C, e o C depende do módulo A. Isso é uma coisa que não deveria ser aceita, né? A gente, o que acontece? Quando eu mudo o módulo A, eu tenho que retestar todo mundo, porque todo mundo depende do módulo A no final das contas, né? Uma forma, inclusive, de você resolver a dependência cíclica é através, por exemplo, de mensageria, né? Então, em algumas situações, o módulo A, por exemplo, conhece e depende explicitamente do módulo B, através de uma chamada API, por exemplo, ou até mesmo uma chamada de método público mesmo, dado que a gente está no mesmo monolito ainda, né? Mas em algumas situações, eu não quero, por exemplo, eu não posso aceitar que o módulo A conheça o módulo C, sei lá, por exemplo, né? Então eu publico uma mensagem, um evento, né, para subscribers interessados em saber que aquele evento aconteceu, e o módulo C é um deles. Então eu tenho uma comunicação acontecendo entre dois módulos, de uma maneira em que o A não precise conhecer quem é o seu destinatário. Aí eu começo a resolver, né, e começo a intencionalmente decidir qual é a direção das dependências que eu quero que meus módulos tenham, né? E o mais interessante disso, pessoal, é que como você está dentro do mesmo base de código, no monolito, você pode atrasar suas decisões mais técnicas o quanto você puder, né? Pode atrasar isso o máximo, porque é bom. Então, por exemplo, ao invés de você meter um broker de mensagem na rede para fazer essa comunicação, você pode usar um observer, um design pattern observer mais simples possível dentro do seu código modular, que vai conseguir ter o mesmo efeito. Desde que você tenha o controle do acoplamento, depois aquele handler que você fez pode estar olhando para o message broker lá, para o RabbitMQ da vida e consumir o mesmo evento. É sobre isso que a gente fala quando a gente está dizendo controle do acoplamento. É exatamente isso que o Rodrigo falou. É você observar como essas dependências vão acontecer, porque no final das contas você também não está muito ligando para como elas vão acontecer se você não tivesse um efeito colateral, que é, se eu mudar um lugar, quebra em 10 lugares. É isso que a gente quer parar de acontecer, né? Então, o acoplamento é sobre o quanto uma mudança impacta outras partes do seu sistema. Um exemplo mais concreto do que a gente já citou aqui, né? O domínio de logística ali que o Luiz citou, né? Ele precisa, o financeiro precisa saber quando alguma coisa foi despachada, sei lá, né? Aí uma opção é o módulo de logística conhece quem é o módulo financeiro e chama diretamente avisando que algo foi despachado. Ou uma outra forma eu simplesmente publico um evento dizendo, um despacho aconteceu, e o financeiro que está interessado em saber quando despachos acontecem, fica sabendo, e aí o módulo de logística continua completamente não dependente do módulo financeiro, o que é uma boa coisa. O uso de eventos é muito poderoso, né? Se você consegue identificar bons triggers de evento, você consegue atrasar muitas decisões. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, um exemplo que aconteceu esses dias quando o resultado de exame de um paciente está pronto, a gente lança um evento e diz, esse resultado está pronto. Cara, tem várias partes. O módulo de paciente quer notificar o paciente lá que via WhatsApp, SMS, e sei lá, o outro módulo quer falar lá para a operadora de saúde que já posso cobrar. E agora vamos supor que apareceu uma operadora de saúde que por algum motivo quer saber quando o resultado dos pacientes dela estão pronto. Cara, eu não preciso fazer nada, eu já tenho o evento, eu crio um módulo que pluga ali e tudo vai funcionar do mesmo jeito, sem mudar o módulo que sabe sobre resultados de exames, né? O módulo lá do catálogo de exames.
Muito legal. Vieram algumas perguntas aqui, vieram duas perguntas que eu acho que elas estão bem relacionadas, então eu vou fazê-las juntas para vocês, as duas foram feitas anonimamente. Uma delas é, como que você representaria essas interfaces entre módulos no código em si, e se seria possível comentar um pouco as abordagens para isso em diferentes linguagens. E a outra aqui é, quais são as interfaces de módulos que podem ser expostas e usadas por outros módulos? O que as interfaces públicas devem dar de resposta? Deve ser um DTO? Deve ser outra coisa? Posso responder essa última? Aí depende de como você... O Domain Driven Design, ele dá ferramentas para você organizar seu código, tanto no nível mais abstrato, até como no nível mais tático, né? Porque tem um conjunto de técnicas no Domain Driven Design que é mais tática, que é mais objeto a objeto, digamos assim. Quando a gente estava falando de bounded context, a gente está falando de grandes partes. Então, lá no Domain Driven Design, ele fala sobre repositórios, sobre entidades, mas eu gosto muito de pensar que o módulo, ele expõe comandos. Então, o que são comandos? Né? São ações que eu peço para o meu módulo fazer alguma coisa. Por exemplo, realiza o pagamento. Finaliza um atendimento, aloca uma enfermeira para casa desse paciente. Estou falando do domínio nosso aqui, porque é mais fácil, né? Que está na minha cabeça. Mas, então, são comandos. Esses comandos, no caso nosso aqui da BIP, a gente implementa como use cases. São objetos, tentando ser o mais baixo nível possível aqui direto. É como se você tivesse uma classe que representa esse comando. A gente usa Ruby aqui, né, uma linguagem orientada a objetos, uma classe que representa esse comando, chamada realizar pagamento, e o método desse comando é um execute, que vai receber os parâmetros necessários e fazer as transições de estado que precisam ser feitas nesse módulo. Com relação à resposta, a dica que eu dou você tem como guideline diminuir o máximo possível o seu acoplamento. Não dá para zerar o acoplamento, mas diminuir o máximo possível. Então, o que está dentro de um módulo, pensa o seguinte, o que está dentro de um módulo deveria estar protegido, para você evitar que partes externas àquele módulo conheçam detalhes de implementação do módulo que você está usando. Visto isso, os retornos que essas interfaces vão dar deveriam ser retornos de dados o mais simples possível. Então, se você puder representar os dados que você precisa num hash, ok. Mas talvez eu precise colocar um objeto para ficar melhor. Ok, só tome cuidado para você não acoplar com os objetos internos desse módulo. Então, essa é a minha... Eu costumo usar muito hashes aqui. Então, vai lá, me dá os dados do paciente. Sei lá, vamos supor que tem um bounded context de paciente. Me dá os dados do paciente. Eu não retorno o objeto paciente. Retorno os dados em uma estrutura mais simples possível para ser usado. E só um outro detalhe, quando a gente precisa ler dados, então, às vezes, um módulo tem um comando que transita o estado, né? Mas se eu precisar ler, aí, no nosso caso, na BIP, a gente acessa repositórios direto. E esses repositórios retornam dados, objetos simples também, os dados simples. Normalmente ali encapsulados com serviço, só para fazer uma indireção. Porque no fim do dia, né, se você, mesmo que você bate na borda do módulo, né, uma interface bem definida, né, e não acessa diretamente, falando de Ruby aqui, né, o Active Record lá, ou a entidade, né, vamos falar aqui da entidade paciente. Eu não estou acessando a entidade paciente, está de fora, estou batendo aqui numa interface, mas no fim das contas você recebe a entidade paciente. Então você ainda está acoplado, você ainda está fortemente acoplado, porque se alguma alteração acontece nessa entidade, né, você precisa refazer o contrato que você tem com quem está buscando aquela informação. Então está fortemente acoplado. Né? E aí isso não é um bounded context, né? Um bounded context se a entidade paciente mudar, só o módulo que lida com aquilo, né, deveria ser afetado, porque afinal a informação que aquele outro módulo pede sobre o paciente não deveria necessariamente mudar porque eu refiz ou alterei o que é a entidade paciente agora, né? Bom, pessoal, a gente tem mais 15 minutos aqui, então estamos entrando na fase final do painel. E, Luiz, Rodrigo,
primeiramente, assim, acho que foi extremamente rico até agora na parte teórica, na parte de dar um contexto um pouco maior da literatura, mas eu queria agora que a gente falasse um pouquinho mais sobre experiências práticas, de fato, com o monolito modular. E eu queria saber de vocês, como foi a experiência de vocês usando o monolito modular, como foi implementar isso nos trabalhos de vocês. Se vocês puderem contar um pouco sobre as experiências. Começando aqui, a BIP, a gente em 2018 tentou ir para microserviços, seguindo o hype, né? Então todo mundo foi para microserviço. A gente era uma startup naquela época que estava muito no início, então você imagina que uma startup no início tem que pivotar o tempo inteiro, o código muda o tempo inteiro, então a nossa base de código era bem complicada, acoplada até onde não podia. Então a gente achou que a solução fosse ir para microserviço. E assim, nas primeiras tentativas que a gente fez, e aí tem muito do contexto também, né? A gente era uma equipe, sei lá, de 6 pessoas, não tinha DevOps, não tinha ninguém, a gente tinha que cuidar de tudo. Então a gente começou a ter problemas de desempenho, problemas de chamada de rede. Então, você imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui de um problema que nem era esse, mas vamos supor que o cliente pedisse para a gente, né, o nossos clientes internos aqui, fala assim, eu quero suportar descontos diferentes para clientes 5 estrelas. Nem existe isso na BIP, mas vamos supor. Esse era o problema. Cara, a gente, ao invés de estar resolvendo esse problema, a gente estava pensando, qual API que eu vou usar? Será que vai ser... Eu vou ter que ter autenticação com ALF2? A gente vai publicar isso no servidor EC2 na Amazon separado? A gente estava gastando um tempo enorme e não resolvia esse problema. Por isso, a gente veio para uma abordagem monolítica de novo e usou monolito modular. Qual é a dificuldade hoje? A dificuldade, pessoal, na minha opinião, não sei se o Rodrigo concorda, é que a equipe que vai trabalhar em monolito modular, ela tem que passar por uma fase de treinamento ali, um pouquinho mais complicada do que o normal. Então, uma pessoa, no nosso caso, a gente usa Rails de uma maneira bem diferente do Rails Way. Então, o desenvolvedor que está chegando na BIP hoje, que já sabe Rails, ele não vai trabalhar com tudo de Rails que ele já sabe. Né? O nosso código-fonte de negócio ele fica separado do Rails. Então, os models do Rails não têm lógica de negócio. Então, eu acho que talvez o maior desafio é esse treinamento inicial para os desenvolvedores que estão chegando. E já que a gente está falando de Ruby, é difícil você garantir o tempo todo que não tem ninguém ali dando um mole e fazendo uma chamada que não deveria fazer. Então, os PRs são bem importantes. Assim. A gente já pegou PRs aqui, por exemplo, de um caso de uso estar retornando um Active Record que nem deveria retornar. Então, assim, os PRs são bem importantes. Quando eu falo PR, né, revisão de código, é bem importante para manter todo mundo ali bem organizado. Bom, lá na RD, a nossa saga começou justamente com o problema que a gente tinha no monolito, né? Que é uma grande complexidade, né? E acoplamentos ruins entre partes que não deveriam nem se conhecer, né? E aí, obviamente, o caminho natural era, a gente precisa quebrar o monolito em microserviços, né? Só que aí, a partir do momento que a gente começou a trilhar esse caminho, né? Duas coisas ficaram muito claras. Uma era, a gente precisava primeiro resolver essas dependências, porque quando tu tentava arrancar alguma coisa, tudo vinha grudado junto, né? E a segunda coisa é que a gente ainda precisava investir em uma série de coisas para conseguir ter um bom sistema distribuído de microserviços. A gente precisava evoluir num API Gateway, num Service Mesh, provavelmente, em rate limit adequado, em autenticação fluindo adequadamente entre os microserviços e tudo mais, né? Uma série de coisas que no monolito não precisava nem se preocupar, porque já está resolvido, né? Aí a gente começou a explorar um pouco mais essa linha de, bom, se primeiro eu preciso resolver essa dependência ruim entre as coisas, essa complexidade que está embutida no monolito, será que a gente de fato precisa se preocupar com o microserviço agora? E aí começamos a buscar literatura, e aí foi interessante porque a gente percebeu que não era uma coisa só nossa, loucura da nossa cabeça, né? O Sam Newman, que é um autor que fala inclusive sobre como você quebrar um monolito para microserviços, ele fala muito sobre isso, né? Ele traz na QCon de Londres lá de 2020, ano passado, né, no comecinho do ano passado, que a Segment, né, é uma grande empresa aí que tem uma CDP, né, voltou atrás e está diminuindo a quantidade de microserviços que eles têm porque está complexo demais.
Aí a gente acabou descobrindo lá Volver, não conhecíamos ainda, né? Enfim, a gente começou a perceber que fazia sentido, né, esse caminho. E então a gente nem foi para microserviço para acabar voltando. A gente já começou a trilhar esse caminho aí na metade do ano passado para cá. E a gente ainda não está nem na metade, provavelmente, tá? O que a gente fez até agora? Então a primeira coisa foi fazer esse discovery de quais seriam os domínios que a gente gostaria de ter, o que a gente precisa ter, né? Fizemos esse trabalho, separamos em domínios, né? E a gente, como eu comentei antes, a gente reestruturou os times, reestruturou inclusive a forma como a gente gere o produto para que a gente tenha roadmaps, discovery de usuários e tudo mais, né, que se tem, olhando essa visão por domínios. E aí, consequentemente, a gente começou a primeira coisa que a gente fez foi organizar o nosso código em torno desses módulos. Simplesmente movendo arquivos, mais nada. Não tinha interface, não se preocupa com dependências nem nada. Eram simplesmente arquivos que estavam em paths diferentes, como a gente também usa Ruby on Rails, né? Nosso sistema de pastas lá é o padrão Rails, né? Que é dentro tem controllers, services e tudo mais, né? E aí dentro da pasta controllers, por exemplo, você encontra de tudo lá dentro. Tem uma certa organização, claro, né? Mas você não consegue facilmente localizar quais são todo o código-fonte da parte de automação, por exemplo, né? E a gente começou a fazer isso. Então, e aí a gente trouxe com Rails Engines, que permite, né, dar essa separação como se fossem apps isolados, né, dentro do Rails. E nesse momento, a gente tá começando a usar uma solução que é do Shopify, que também está indo na direção de monolito modular, que também usa Ruby on Rails, né, que chama Packwork, em que ele gerencia essas dependências entre os diferentes módulos. Então, o Packwork, por exemplo, ele permite você dizer como o Rails não tem, né, não tem como Java, ele não permite você dizer o que é público, o que é privado, declarar uma interface, né, e garantir que todo mundo respeita aquela interface. O Rails o Ruby não permite isso, né? Então o Packwork você consegue dizer lá quais são as classes que são públicas, que podem ser acessadas por outros módulos, quais são as classes que não podem ser. E aí, por exemplo, ele trava o teu build se alguém rompe esse contrato. Então é o primeiro passo que a gente tá dando para começar a ter interfaces bem definidas. Então, e aí o Packwork é bacana que ele começa de onde você está. Então, o que já está rompido, tudo bem. Ele já coloca lá uma lista de exceções, né? E aí você define o que você não quer que aconteça. E aí o design, o que a gente espera é que o design vá emergir. Então, a gente decidiu, né, ao invés de parar para tentar resolver cada um dos módulos, qual é a interface que tem que escrever, como a gente preferiu, bom, vamos esperar os problemas surgirem e vamos ver que design emerge daqui. É nesse momento que a gente está. Não sabemos se vai funcionar. É o que a gente decidiu tomar como passo agora, né? Mas tem muito trabalho pela frente ainda. Eu acho que isso é uma coisa relevante, assim, eu acho que é uma coisa relevante de falar, assim, que todas essas transições de arquitetura não são coisas de um dia para o outro, são coisas que vão exigir um trabalho, muitas vezes até uma reestruturação do time. Eu achei muito bom quando o Rodrigo trouxe a questão da lei de Conway, de que a forma como o software é organizado tende a seguir como o time é organizado, então às vezes você tem que mudar o time de estrutura para você mudar a estrutura do software. O pessoal quer saber se vocês recomendam algum material prático, que tem exemplos de monolito modular, de como estudar sobre isso, de como ver mais sobre. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Simon Brown. Ele foi o primeiro que eu vi falando sobre monolito modular, e ele tem algumas talks dele na internet, que ele mostra alguns exemplos. Agora, exemplo prático assim, de código, eu não vi nenhum. Assim, o Shopify tem algumas coisas lá no blog deles, mas a gente meio que foi trilhando o nosso caminho. A gente foi bem influenciado também pela ideia do hexagonal lá do Cockburn. Então, a gente foi trilhando o nosso caminho ali, experimentando, errando e aprendendo um pouco também. Aqui, o que o Luiz comentou lá no blog da Shopify, esse link aqui. É um material muito bom.
E inclusive eles linkam para vários outros, né, igualmente bons. E essa palestra aqui do Sam Newman na KCON, que é a que eu comentei, é super interessante. Pessoal, tem um cara alemão, assim, para quem quer saber um pouco mais sobre como entender os bounded contexts, os módulos, tem um cara, que eu vou colocar o nome aqui, que eu não sei falar o nome dele em alemão, que chama Michael Plod. Eu acho que é isso, deve ser. É assim mesmo. Vocês procurem no YouTube, tem muitas talks dele muito boas sobre bounded context e um negócio chamado context mapping. Eu estava falando com o Rodrigo esses dias que, para mim, assim, lendo tanto o livro do Eric Evans e do Vernon lá, eu tive um entendimento muito melhor ouvindo o Michael Plod. Então, eu acho que vale bem a pena aí dar uma olhada no material dele. Ele tem um livro também chamado Hands-On Domain Driven Design. Muito legal, pessoal. Eu queria agradecer, Luiz, Rodrigo, primeiramente a vocês. Achei a discussão super rica. Adoraria ter mais uma hora para a gente continuar discutindo sobre, mas infelizmente estamos sem tempo aqui. Queria agradecer a todo mundo da plateia também pela presença. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí, pessoal.